Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre posicionamento. Posicionamento é algo que muita gente, infelizmente, ela não tem se posicionado. Ela tem fé, ela tem o amor de Deus no coração, enfim, ela tem até o Espírito Santo, mas ela não tem posicionamento. Ela não se posiciona. Então, se ela não se posiciona, ela não vai viver o propósito. Ela não vai viver o propósito dela nessa terra. Não tem como. Por quê? Porque o maior exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o nosso exemplo, que é Jesus, porque o seu exemplo, o meu exemplo, não é religião, não é denominação, não é líder espiritual, não é o conhecimento que a pessoa tem da palavra, não é nada disso. O maior exemplo, e aonde a gente que realmente tem que se posicionar, é na vontade do Espírito Santo para nós. Sendo que a vontade do Espírito Santo para mim, em uma forma geral, é a mesma que é para você. É a mesma, de uma forma geral. Agora, quando fala de individualidade, quando fala de pessoa, aí não. A vontade do Espírito Santo para mim é uma, a vontade do Espírito Santo para você é outra. Entende? O exemplo, eu vou percorrer um caminho que é o meu propósito, né? E você vai percorrer o seu caminho que é o seu propósito. Então você tem que se posicionar. Você vai ter que se posicionar. Porque assim foi no passado. No passado, havia Jesus, havia os 12, dos 12, 70 e 3.000, e por aí foi. E cada um foi se posicionando. Por exemplo, Paulo. Paulo, ele teve que se posicionar naquilo que Deus ele falou com ele. Porque se ele desse ouvido a Pedro, se ele desse ouvido a João, se ele desse ouvidos aos outros apóstolos, ele não tinha feito o que fez. Ele não tinha salvo milhares de centenas de pessoas. Porque o Espírito Santo preparou ele para os gentios. O Espírito Santo preparou Paulo para os gentios. Então ele teve que se posicionar. Ele teve que se posicionar contra Pedro. Ele teve que se posicionar contra João. Ele teve que se posicionar contra os irmãos. Mas contra uma opinião, contra uma forma, uma ideia. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha falado com ele. O Espírito Santo não tinha falado com Pedro, nem com João, nem com o Mateus, nem com o Marcos. Não, tinha falado com Paulo, pô. Então Paulo tinha que se posicionar. E ele sofreu, gemeu, perseguição, afronta dos próprios irmãos. Mas, no fim, deu tudo certo. Por quê? Porque o Espírito Santo usou Paulo para fortalecer a igreja. Então, hoje não é diferente não, pessoal. Hoje não é diferente não. Não tem diferença. Então, tem muita gente que ela está sendo omissa e negligente ao seu propósito. Ela está vivendo o propósito do outro. Ela está vivendo o propósito de outra pessoa. Mas ela mesma não está vivendo o propósito dela. Porque ela não está se posicionando naquilo que Deus fala direto com ela. Entende? Direto com ela. Então, eu fico vendo aí. Tem quantos cristãos, quantas pessoas que servem a Deus de fé e elas não se posicionam. Por causa da perseguição, porque vão ser perseguidas, porque vão falar mal dela. Imagine se Jesus não tivesse se posicionado. Jesus, a todo momento, ele se posicionou a tudo e a todos nessa terra. Entende? A todos. Então, nós temos que se posicionar. Porque, apesar de Jesus ter a posição dele, que era o reino de Deus, que era o amor, né? Isso não impediu que ele tirasse o chicote e chicoteasse lá
todo mundo que estava ali no templo. Imagine se ele fosse querer agradar todo mundo ali. Ah, não. Não, ele se posicionou, ele se indignou, entende? E ele tomou a posição dele. Depois dessa atitude, tinha os a favor e tinha os contra. Porque quando você não se posiciona, você quer agradar todo mundo. Você quer agradar a todo mundo. Você quer fazer a vontade de todo mundo. E não tem como. Não tem como. Você tem que se posicionar ou agressivamente, que foi o Senhor Jesus, ou com parábola. A maioria das vezes que Jesus se posicionava, ele se posicionava pela sabedoria dele, pela inteligência dele, né? Pela espiritualidade dele. Ele se posicionava gentilmente. Ele se posicionava, sabe, gentilmente, com parábolas. Mas com parábolas, ele colocava a pessoa no lugar dela e ele se posicionava, não somente no reino de Deus, mas nessa terra. Mas foi por se posicionar nessa terra que ele foi perseguido, caluniado, entende? Preso, torturado, sem motivo nenhum, só porque ele se posicionou à justiça, à verdade, ao amor, entende? E foi morto na cruz, mas esse era o propósito dele. Imagine se Jesus não tivesse se posicionado, se tivesse querendo agradar a todo mundo, porque ele era amor. Nós não estaríamos aqui. Jesus não tinha cumprido o seu propósito na cruz. Ele não tinha vivido a verdadeira fé e ele não tinha vivido o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor se posiciona. O verdadeiro amor se posiciona. Entende? Então tem muitos líderes espirituais, tem muita gente que até um certo ponto elas se posicionaram. Agora elas não estão se posicionando mais. Tem que se posicionar, pô. Nós temos que se posicionar. Eu tenho o meu posicionamento na igreja, o meu posicionamento dentro de casa, o meu posicionamento no trabalho, o meu posicionamento na rede social. E eu não posso fazer nada pelas pessoas que elas não concordam, pelas pessoas que não aceitam, pelas pessoas que são contra. Eu não posso fazer nada, meu irmão. Nada, absolutamente nada, além de respeitá-las. Por quê? Se elas quiserem me perseguirem, se elas quiserem falarem mal de mim, se elas quiserem me prenderem, até me crucificarem, o problema é delas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque eu tenho um Deus que pode me livrar de tudo isso ou não. Agora, eu não vou deixar de me posicionar. Você não pode deixar de se posicionar. A posição de Jesus Cristo era pela verdade. A posição de Jesus Cristo era pela justiça. A posição de Jesus Cristo era pelo amor. Era pelo amor. Mas, em primeiro lugar, amar a Deus. A posição de Jesus, o amor dele era a Deus, ao Pai, ao reino de Deus. Então, contrapartida, ele desagradou muita gente. Ele desagradou muita gente que não entendia, que não vivia na fé, que não era do Espírito, que pensava que Jesus não amasse eles. Ah, ele prega amor, fala de amor, mas por que ele não me curou? Por que ele me deixou à beira do caminho? Ou você acha que quando Jesus ele andava, né, curando, libertando, ele curava todo mundo? Não, Jesus ele não curava todo mundo. Jesus ele não libertava todo mundo. Jesus ele curava, libertava, consolava todos aqueles que chegavam até ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E o poder de Deus se manifestava não através da fé de Jesus, mas através da fé da pessoa. Da pessoa. Entende? Porque é a fé da pessoa que trazia a resposta. Jesus, ele era um ponto de contato.
Jesus, ele era tipo assim, Deus em carne aqui na terra para nos ensinar. Entende? Mas ele por si só, ele não fazia nada, ele sempre precisava e precisa da fé do homem, da crença, da entrega, da confiança, entende? Da humildade. Então todos aqueles que se achegaram até Jesus, nenhum foi desprezado. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém. Aí você me diz, mas tem muita gente que chega até Jesus, chega até a igreja e não acontece nada. Mas sabe por quê? É por causa da intenção do coração. É porque ela não se posicionou. Deus não olha como o homem vê. Deus olha a intenção do coração. Se aquele coração é humilde, ou pelo menos está querendo ficar. Se aquele coração é limpo, ou se pelo menos está querendo se limpar. Entende? Porque se o Espírito Santo, se Deus vê qualquer índice de malícia, de orgulho, de prepotência no coração daquela pessoa, por mais que esteja perto de Jesus, não vai acontecer nada. Assim foi em vários episódios que Jesus estava aqui na terra, onde tinha multidões rodeando Jesus por interesse só, interesse em ser curado. O coração não era limpo, não era humilde, o posicionamento deles era falso. Então tem quantas pessoas hoje que se posiciona como cristão, se posiciona como político, se posiciona como pastor, se posiciona como seja o que for que representa algo bom, mas o posicionamento do coração dela não é bom. Entende? O posicionamento dela não é bom, então ela não vai ter resultado. Vai cair, irmão. Vai cair. Porque a palavra de Deus não falha. Não falha. Então, Jesus ele andava rodeado de pessoas porque ele se posicionava no reino de Deus, ele se posicionava nessa terra. E ele dava resultado. Mas uma mulher, está escrito que há 12 anos sofria, ela tocou em Jesus. Jesus não fala nesse episódio, de outra pessoa sendo curada além dela. Estava todo mundo tocando em Jesus querendo ser curado. Estava todo mundo tocando em Jesus querendo resposta. Mas somente ela foi lembrada por Deus. Somente ela foi agraciada por Deus. Somente ela, Jesus, vamos dizer assim, a curou sem saber quem era. Foi tão forte que Jesus curou ela sem Jesus saber quem ela era. Porque ela tocou e Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Por quê? Porque ela se posicionou. E Jesus também estava posicionado. E aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, por mais que estivesse tocando nele, não tinham se posicionado. Então, aquela mulher se posicionou em humilhação diante de Deus. Ela se posicionou na fé. Ela se posicionou no amor. Entende? Ela ouviu falar de Jesus, então ela creu, ela acreditou, ela confiou. E ela foi determinada. Entende? Se eu somente tocar, eu ficarei curado. Eu creio que ele é tudo que dizem dele. Eu creio que ele faz tudo que me falaram. Então, se ele é tudo isso, eu não preciso nem que ele olhe para mim. Eu não preciso nem que ele toque em mim. Se eu apenas tocar na sua veste, eu vou ficar curada. Olha, se isso não é se posicionar. Olha, se isso não é um posicionamento. Então, aquela mulher tocou na orla lá de Jesus e ela foi curada na hora. E Jesus perguntou: quem me tocou? E a multidão falando: como
os discípulos. Como o Senhor pergunta quem lhe tocou? Olha a multidão, está todo mundo aqui te tocando, está sendo uma guerra aqui, a gente impedir que essas pessoas lhe toquem. Aí ele, não, alguém me tocou diferente, de mim saiu o poder. Então, quando o homem de Deus, quando o cristão, ele se posiciona, ele toca em Deus diferente. Ele toca em Deus diferente. Entende? Por quê? Porque ele não quer agradar todo mundo. Ele não quer fazer igual todo mundo faz. Ele não quer ser igual todo mundo é. Imagine se aquela mulher se igualasse ou se comparasse a todos que estavam ali. Imagine se ela olhasse para eles. Pô, mas tá todo mundo tocando, não aconteceu nada. Tá todo mundo tocando e não aconteceu nada. Tu acha que o diabo não falou na mente dela isso? Não. Não, mas ela não estava nem aí. Ela estava pelo que o Espírito Santo falava no coração dela. Se posiciona, mulher. Vai lá e toca, que vai acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Porque talvez se ela desse ouvido aos discípulos, ela não teria sido curada. Então, isso é para você entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Não sou eu que vou te guiar, não. Não sou eu que vou te guiar. Não sou eu. Eu posso te mostrar o caminho. Eu posso andar junto contigo. Eu posso estar junto na multidão. Mas é o Espírito Santo que vai agir no seu coração e fazer você se posicionar para que você viva o seu propósito. Para que você receba o seu milagre. Assim como aquela mulher recebeu. Ela recebeu o milagre dela. Ela recebeu porque ela se posicionou. Se posicionou na fé, se posicionou no amor, se posicionou na atitude de enfrentar aquela multidão. E assim que ela tocou, saiu o poder. Saiu o poder. Então se posicione. Se posicione. Você tem que se posicionar. Um exemplo. É que nem política. Ah, eu não me posiciono. Você tem que se posicionar, irmão. Você tem que se posicionar. Tem muita gente que fala, não, eu não sou de direita e eu não sou de esquerda, eu sou do alto. Irmão, você está vivo. Você não morreu, não. Você está vivo. Não existe. Você tem que ver. Ou você vai ir para a direita, ou você vai para a esquerda. Na direita tem muita coisa que está errado? Tem. Na esquerda tem muita coisa que está errado? Tem. Tem. E olha que tem bastante. Tem coisas certas na esquerda? Tem. Tem coisas certas na direita? Tem. Mas eu não vou nem pelo certo e nem vou pelo errado. Eu vou pela fé. Entende? Pela inteligência. Poxa, aonde que Deus está? Deus está na esquerda? Deus está no aborto? Entende? Deus está na ideologia de gênero? Deus está, enfim, em tantas leis, em tantas asneiras que tem falado aí. Não. Entende? Tem muita coisa certa lá? Tem. Poxa, então eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar. Então, é 22, irmão. 22 Bolsonaro. Ou 90 Pablo Marçal. Entende? Mas pelo menos você se posicionou. Você escolheu, você escolheu. Se posicionar é escolher. É escolher. Quando você não se posiciona, você fica em cima do muro. Você deixa as pessoas escolherem por você. Aliás, o diabo vai escolher por você. Porque quando você não escolhe, o diabo escolhe por você. É certo. É certo. Pode ter certeza. Entende? Então, mas quando você se posiciona, não. Aí Deus ele vai com você. Deus, ele foi com Paulo. Mesmo os irmãos sendo contra ele.
mesmo os irmãos sendo contra ele, porque o que não falta é treta na Bíblia. Você vai ler a Bíblia, é só treta. É só treta e discussão entre os apóstolos que eram irmãos. Mas havia treta porque Paulo tinha se posicionado. Entende? Paulo tinha se posicionado. E no fim, tiveram que dar ouvidos a Paulo. No fim, tiveram que reconhecer que Paulo foi um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha se posicionado em questão que os outros não tinham. Tinha medo, tinha dúvida, sabe? Um montão de sentimento, medroso. Então, se posicione, irmão. Se posicione. Vai ter gente que não vai gostar? Vai. Vai ter gente que vai te perseguir? Vai. Vai ter gente que vai caluniar você? Vai. Vai ter gente que vai querer fazer mal pra você? Vai. Vai ter gente que muitas vezes vai até te crucificar? Vai. Vai ter gente que vai querer te matar? Vai. Vai. Mas mesmo que você morra, você vai ressuscitar. Porque foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Perseguiram ele, crucificaram ele, mas ele se posicionou fazendo a vontade de Deus. Esse era o propósito dele, não era o propósito dos outros. Então qual é o seu propósito? Eu não sei. Você só vai saber quando você começar a se posicionar nessa terra. Entende? Tem muita gente que quer ser... como é que fala a palavra? Politicamente correto. Quer agradar todo mundo. Não tem como, irmão. Não tem como você agradar todo mundo. Não tem como eu agradar todo mundo. Mas tem como eu respeitar todo mundo. Tem como eu respeitar todo mundo. Eu posso não ser respeitado, mas tem como eu respeitar. Entende? Para mim, pouco... O que eu posso fazer se a pessoa tem uma opinião diferente da minha? O que eu posso fazer se ela não quer ter o mesmo posicionamento que o meu? O que eu posso fazer? Nada, irmão. Vai na tua fé. O problema é seu. A escolha é sua. A decisão é sua. Agora também, o resultado é seu. Depois não vem chorar o leite derramado. Depois você não vem ficar reclamando. Depois você não vem ficar se vitimizando. O problema é seu. Você escolheu. Agora assuma a sua responsabilidade. Assim é a minha vida. Eu não fico chorando leite derramado sobre nada. Sobre nenhum posicionamento na minha vida. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e eu amo a Deus, então, meu irmão, amém, irmão. Graças a Deus. Tudo dá graça e vamos embora aprender. Se eu errei, então eu vou aprender. Ponto. Simples assim. Fora isso, fique à vontade. Agora, você vai ser responsável das suas escolhas. Você vai ser. Tem muita gente que ela está dentro das igrejas, que ela está ouvindo a palavra de Deus, que ela está, sabe, até estudando a palavra de Deus, mas ela não pratica, ela não se posiciona. Ela não pratica, ela não se posiciona. Eu estava ensinando para o meu filho de 11 anos, que ele estava indo para a escola dominical, aprendendo, mas ele não está praticando. Ele, pai, eu aprendi algo assim lá. Eu falei, não, isso eu já te ensino dentro de casa, Léo. Mas não vai adiantar nada se você ouvir, se você não praticar, isso depende de você. Ninguém pode fazer nada por você, não. A igreja não pode fazer nada por você, o pastor não pode fazer nada por você, eu não posso fazer nada por você, além de te ajudar. Agora, quem vai mudar a sua vida, quem vai mudar o seu posicionamento é você. Você tem que se posicionar para cumprir. Porque quando você se posiciona para e decide cumprir, aí tem um sacrifício. Não é fácil. Ele pai. Eu falei, então se esforça, cara. Porque, poxa, não adianta você só ouvir. Você tem que aprender e aplicar isso. Ele, é verdade. Você me ajuda? Eu falei, lógico que eu vou te ajudar. Mas é você que vai mudar o seu comportamento. Então, o meu filho de 11 anos, ele já está sabendo se posicionar. E tem muita gente que não se posiciona. Não se posiciona em nada. Não se posiciona no casamento. Não
não se posiciona na criação de filho, não se posiciona no trabalho, não se posiciona na igreja, não se posiciona no mundo espiritual, não se posiciona contra o pecado, não se posiciona politicamente. Não se posiciona politicamente. Entende? Por exemplo, eu estou na Igreja Universal do Reino de Deus. Então a igreja tem um posicionamento, que é, poxa, os candidatos da igreja, os pastores, né, os bispos, que vão lutar a favor da igreja, do reino de Deus, da palavra. Aí tem muita gente, eu não vou votar. Problema é seu, irmão. Eu não vou votar. Problema é seu. Não tem problema. Tudo que você planta, você vai colher. Entende? Eu vou votar. Eu vou votar, cara. Com certeza. E vou falar para as pessoas que me conhecem votarem também. Por quê? Porque é o posicionamento, pô. Agora, o camarada é da igreja, serve a igreja, usa das coisas da igreja, é ajudado pela igreja e não quer votar nos candidatos da igreja. Pô, pelo amor de Deus. Entende? Que posicionamento é esse? Independente da igreja que tu és, irmão, você tem que ser fiel a quem está te ajudando. Eu estou falando da igreja que eu estou, mas independente se você é da igreja católica, se você é da Assembleia, poxa, se existe um candidato lá, pô, e vai lutar pela sua causa, aí você diz, não vou votar não. Então o que você está fazendo lá, irmão? Então o que você está fazendo? Entende? Não dá para entender as pessoas que não se posicionam. Não, ou você é ou você não é, irmão. Ou você vive ou você não vive. Mas saiba de uma coisa, não é porque você vive, não é porque você se posiciona que você vai ficar confortável 100% com tudo, que você vai concordar 100% com tudo. Não vai. Não vai, porque a gente lida com homens, que a gente lida com pessoas que são falhas. O único lugar que você vai concordar 100% em tudo é espiritualmente dentro do teu quarto, quando você fechar a tua porta no reino de Deus. É espiritualmente, é você e Deus. Aí não tem desacordo. É 100%. Fora isso, não. Fora isso é guerra. Fora isso vai ter treta, irmão. Como Paulo teve inúmeras vezes. Paulo teve treta direto com os de fora e principalmente com os de dentro. Mas ele defendia o reino, ele defendia a fé e ele cumpriu o propósito dele. Então, eu fico feliz com pessoas que defendem a sua fé. Ela se posiciona. Muitas das vezes ela se posicionou errado, mas ela se posicionou. Parabéns para ela. Parabéns. Porque é bíblico. Antes fosse quente, antes fosse frio. O morno é a pior coisa que tem. O morno é a pessoa que não se posiciona. O morno é a pessoa que não decide fazer nada, porque ela não quer assumir responsabilidade. O morno é aquele que fica colocando a culpa em todos, em tudo e até em Deus. Coloca a culpa no diabo, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no irmão, coloca a culpa no incrédulo, coloca a culpa em tudo, mas ele não se responsabiliza por nada. Esse é o morno. Talvez você é assim, morno, não se posiciona, sabe, se vitimiza, faz de coitadinho. Você, não é eu que estou falando, não, é biblicamente, tá? Deus está a ponto de vomitar. Deus está a ponto de vomitar essas pessoas, porque ela não se posiciona. Entende? Pensa, por que Deus falou antes fosse quente ou frio? Quente é aquele que está no fogo, é aquele que está na fé, é aquele que está no espírito, é aquele que está sendo perseguido, caluniado, crucificado. Esse é o quente. Frio é aquele que está distante, está lá, ó, é a oposição. Está lá, é frio, está vivendo na ignorância, sabe? E sabe que está errado, mas se posicionou no errado mesmo, irmão. Ele está lá no errado mesmo, fazendo do errado certo para ele e vai que vai.
E luta com todas as forças, mas ele se posicionou. Porque o frio, assim, ó, Paulo era frio. Paulo ele perseguia os cristãos. Paulo era frio. Mas de um dia para a noite, o Espírito Santo apareceu para Paulo. Jesus apareceu para Paulo. Ó, e ele teve o processo para ficar quente. Tem muita gente que está passando pelo processo de frio para quente. Agora, de morno, ela vai ter que se decidir. Ou ela fica frio para se tornar quente, ou ela torna quente logo de uma vez, irmão. Porque se continuar morno, vai ficar morno até morrer. Agora, e vai, pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Se posiciona. Se posiciona. Pelo amor de Deus. É revoltante, cara. É revoltante, porque ver as pessoas sem posicionamento. Sem posicionamento nenhum. Nenhum. Mas nenhum. Então, se você é frio, pô, beleza. Pensa um pouco. É muito melhor ser quente. Entende? Pensa um pouco. Mas não sou eu que vou te convencer, nem ninguém. É o próprio Espírito Santo. Agora, se você é quente, continua quente. Continua se posicionando. Não para não. Agora, se você está morno, vê se você se posiciona. Porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu decidi ir para a igreja, viver a fé. O Espírito Santo falou assim na minha mente, assim mesmo. Por quê? Eu queria Jesus, eu queria estar quente e eu queria estar frio. Porque o estar quente é sacrifício, é renúncia. Cara, o cara tem que ser guerreiro. Agora, o estar frio é só você fazer as vontades da sua carne. Aí você vai estar frio. E eu queria estar quente e ao mesmo tempo eu queria estar frio. Sabe aquele crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo? Era eu. Assim tem muita gente na igreja assim. Conhece a palavra, estuda, prega com uma beleza. Mas ela vive no pecado. Entende? Resumindo, tá morno, se morrer, ela mesmo se condenou. Não vai ter desculpa lá no julgamento, não. Aí, veio na minha cabeça o próprio Espírito Santo, porque é ele que nos convence de todo o pecado, é ele que nos convence de todas as coisas. Veio na minha cabeça, até quando, Leandro, você vai ficar assim? Nessa lenga-lenga de remorso. Porque eu sempre tinha remorso. Eu nunca queria me arrepender. Eu sempre queria estar ali, ó, jogando nos dois times. Eu queria estar na fé e queria estar pecando, para depois pedir perdão a Deus. Sem vergonha, né? Era sem vergonha, velho. 7-1 safado, velho. 7-1, sem vergonha. A única coisa que eu tinha era que reconhecer isso. Até a hora que veio na minha cabeça, pô, não adianta você ficar na minha casa assim. Não adianta você me servir assim. Não vai ter como. Quando você morrer, eu vou falar para você assim, ó, afaste-se de mim porque eu não te conheço, porque você não quis me conhecer. Então não adianta, Leandro. Ou você vive o pecado mesmo, vai viver o pecado, sabe? Vive o pecado mesmo, faz tudo que você quer fazer, que a sua carne quer fazer, faça. Aí você vai ter a chance, talvez, a possibilidade, você corre um risco de se arrepender de fato e de verdade se voltar para mim. Se não, se tu morrer assim, pelo menos, você vai pro inferno tranquilo, irmão. Você vai pro inferno tranquilo. Por quê? Porque você decidiu, você se posicionou, você não se enganou. Entende? Você se permitiu ser enganado, mas você não se enganou, não. Você foi consciente. Mas pelo menos você vai chegar lá no inferno, sofrer eternamente, consciente. Caraca, o pouco tempo que eu tive de vida, eu fiz o que eu queria. Sabe? Bebi, me prostituí, fiz tudo o que eu queria, a minha carne desejava, que muitas vezes eu achava que eu tinha certeza até que era ruim, mas eu fiz. Tô aqui tranquilo.
Olha só Deus falando. Ou você se posiciona e pega firme, cara. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é o desejo da carne. E o que eu tenho preparado para você é bem melhor do que tudo isso. Né? E você vai começar a desfrutar do melhor da terra. Naquele dia eu tive que me posicionar. Aqui, ó. Opa. Ou a palavra de Deus, promessa, fé, amor, sacrifício, renúncia, espiritualidade. Ou aqui, ó. Eu tive que decidir. Entende? Ou engano, ou viver pelos desejos carnais, temporais, passageiro, oprimir a minha alma, ignorar o meu espírito, entende? Eu tive que decidir. Então naquele dia eu decidi, não, eu quero Jesus. Aí, filho, eu tive que começar a me posicionar, e até hoje eu estou me posicionando. É fácil? Não. Porque se eu parar de me posicionar, aí eu fico morno e volto a ser frio. Todo dia a gente tem que se posicionar. Todo dia você tem que se posicionar diante da palavra de Deus. Todo dia você tem que se posicionar diante dos homens, na igreja, onde for, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Porque ninguém não vai poder fazer nada por você. No fim, nenhum líder espiritual, nem um bispo, nem um pastor, nenhuma igreja, nem um político, ninguém, absolutamente ninguém, nem nada vai fazer nada por você. Vai ser o seu posicionamento, a sua fé e o seu coração diante de Deus que vai te julgar. Entende? Então se posiciona, cara. Se posiciona na sua casa, na sua família, no seu casamento. Toma uma posição. Não vá pelo que as pessoas falam, mas vá pela palavra de Deus. Não vá pelo que as pessoas falam, por mais que sejam homens de Deus. Imagine se aquela mulher fosse dar ouvido, talvez, aos discípulos. Fosse dar ouvido quem seguia Jesus há muito tempo. Imagina. Para que você vai tocar em Jesus? Eu já estou aqui tocando há tanto tempo e nada aconteceu. Aquela mulher não estava nem aí para nada, nem aí para ninguém. Ela estava olhando só para o resultado que ela cria, que era ser curada. E ela ouviu a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou com ela, diretamente com ela. E o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo fala diretamente com você. E muitas das vezes o Espírito Santo usa pessoas, usa coisas, usa para falar com a gente. Às vezes, em 1 hora que a pessoa está falando, 10 minutos serviu para você. Ali foi Deus falando. 1 minuto serviu para você. Ali foi Deus falando. E o restante? O restante deixa para lá, irmão. Que o restante esquece, vai ficar no esquecimento. Então, quantas pregações você já ouviu? Quantos conselhos você já ouviu? Quantas coisas você já fez, mas você não se posicionou? Por você não se posicionar, você não recebeu o milagre. Você não viveu o milagre, você não se tornou o próprio milagre. Entende? Você tem que se tornar o próprio milagre. Eu sou o próprio milagre. Eu sou a própria bênção. Entende? Sou eu. Sou eu. Eu não dependo de absolutamente ninguém. E a palavra de Deus, ela me diz e me garante isso. Que o véu, ele foi rasgado. Entende? Que você tem a total condição de chegar diante de Deus. Mas não se chega diante de Deus quem não se posiciona. Você tem que se posicionar a favor dele. Você tem que se posicionar à direção dele. Tá esperando Deus chegar até você, irmão? Não. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, você agora, na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, você pode dobrar o teu joelho e abrir o seu coração para Deus.
independente da sua religião, independente da sua denominação, independente do seu cargo, título, posto, porque no fim isso não importa nada, vai ficar tudo aí, tu vai morrer, vai ficar tudo aí. O teu conhecimento acadêmico, tudo que você aprendeu. Ah, mas eu tenho teologia. Não interessa a teologia, não interessa nada. No fim das contas, o que vai predominar é o teu posicionamento. É se você se posicionou no Espírito. É se você se posicionou no Espírito para viver o seu propósito. Senão, filho, não adianta. Não adianta. É bíblico, está escrito sobre os hipócritas, sobre os fariseus que conheciam toda a lei. É a mesma coisa hoje. Tem muita gente que conhece a Bíblia historicamente, de Gênesis e Apocalipse. Ela sabe pregar com uma beleza, mas ela não vive aquela pregação. Ela nem acredita naquela pregação. Essa é a verdade. É uma ilusão que ela mesma cria, porque ela se posicionou no engano. O diabo é um. Se você quer saber um camarada que o camarada conhece tudo, um camarada que conhece de Bíblia, um camarada que sabe pregar, que é uma beleza, é o diabo, irmão. O diabo sabe mais do que você. O diabo sabe muito mais do que você e eu. O diabo sabe de tudo, irmão. Se der um microfone para o diabo, um púlpito e uma igreja para ele, olha, ó, ele enche a igreja, ele lota a igreja, ele faz até sinais e maravilhas, como está escrito. Dá mole para ele só, irmão. Mas o diabo, a posição dele, ele já se posicionou. A posição dele é o engano. A posição dele é a mentira. A posição dele é a malícia. A posição dele é o orgulho. A posição dele é a prepotência. A posição dele é o ódio. A posição dele é a raiva. A posição dele é a ignorância. A posição dele é a falta de respeito. A posição do diabo talvez é a mesma posição que você está tomando. Entende? É a mesma posição. Você não respeita ninguém. Você não tem empatia. Entende? Com ninguém. Você não tem amor com ninguém. Então, a posição do diabo é contenda. Contenda entre os irmãos. Por exemplo, eu me posiciono. Pá! Me posicionei. Pum! Mas eu não discuto com você, não. Eu não discuto com você, eu não discuto com ninguém. Ah, Leandro, mas não é assim. Vai na sua fé. Vai na sua fé, irmão. Quem quiser me ouvir, ouça. Quem quiser me seguir, siga. Quem quiser me ver como exemplo, veja. Quem não quer, irmão, vai na tua fé. Deus te abençoe. Entendeu? Vai na sua fé. Eu não vou discutir, não. Não vou mesmo. Ó, não vou. Por quê? Deus abomina a contenda entre os irmãos. Você pode ter algo contra mim. Eu não posso ter nada contra você. Assim serve para você. As pessoas podem ter algo contra você, mas você não pode ter nada contra elas, não. As pessoas podem te desrespeitar, mas você não pode desrespeitar ninguém, não. Aí as pessoas pensam que quando você se posiciona, você está desrespeitando o outro. Negativo. Quando você está se posicionando, você está respeitando a sua fé. Você está respeitando a si mesmo. Agora, se o outro está se sentindo desrespeitado, se o outro... Não posso fazer nada. É ele, Deus, a consciência dele. Entende? Eu vou cegar, eu vou ir no meu posicionamento. Então, eu fico feliz quando eu vejo gente que se posiciona. Muitas das vezes eu não concordo. Sou sincero que muitas das vezes eu não concordo. Por quê? Porque Deus não falou nada comigo em relação ao que ela está fazendo. Mas se Deus falou com ele, irmão, o problema é dele. Vai na fé dele. Vai. Entende? Eu vou defender a minha fé. Eu vou defender o meu posicionamento. Entende? Ponto. Que ele vai na fé dele, que Deus abençoe ele. E vai que vai. Porque no fim, ele vai ser julgado. No fim, ele vai ser julgado
abençoado ou condenado pelas próprias atitudes mediante ao que ele ouviu do Espírito Santo e como que ele se posicionou. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu estou aqui para me posicionar. E levar você a se posicionar também. Levar você a um posicionamento. Porque esse é um dos meus propósitos. Levar você a se posicionar. Levar você a ter resultado. Ter resultado. Você tem que ter resultado na sua vida, pô. E você só não tem porque você não se posiciona. Fechou? Então, espero que você tenha aprendido, amadurecido e crescido e venha colocar em prática o posicionamento. E não venha se posicionar porque eu me posiciono, não. Não venha se posicionar porque fulano fala para você se posicionar, não. Se posicione naquilo que o Espírito Santo fala e confirma no seu coração. Se o Espírito Santo está confirmando no seu coração, se o Espírito Santo, se Deus está falando com você, ó, é isso mesmo que esse cara está falando. Então, se posicione. Se não, não se posiciona. Fechou? Fica à vontade. Mas você vai precisar se posicionar. Não fica em cima do muro, não. Fechou? E vamos que vamos. Gostou do vídeo? Você curta, você comente, você compartilhe, tome uma posição. Mas faça alguma coisa. Ou você curta, ou você discute, ou você compartilhe, ou você fala para não compartilhar, ou você comenta positivamente, ou você comenta negativamente. Mas nesse vídeo você aprendeu a se posicionar. Entende? E se você não consegue se posicionar algo que você ouve, se você não consegue se posicionar a algo que você vê no mundo natural, imagine quando o Espírito Santo falar com você, se você vai conseguir se posicionar. Então, tome a sua posição, porque eu já tomei a minha. Fechou? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.